Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma aula de escola dominical e hoje é a nossa conclusão do nosso trimestre. Hoje é a nossa aula de número 13 e essa aula ela tem como um título Renovando a Aliança. Nós passamos aqui 12 lições falando sobre o livro de Josué, baseados no tema fé e obediência, que na verdade, se a gente observar, é a base do livro de Josué. O que nós aprendemos nesse tempo, nesse trimestre que a gente passou estudando? Nós podemos analisar o seguinte: Deus foi com o povo, Deus foi com Israel. Nós temos que levar em consideração o primeiro ponto de partida. Você se lembra que a geração que cruzou o Jordão, essa geração que nós estamos vendo no dia de hoje, na lição de hoje, essa geração é uma geração que tinha 20 anos de idade para baixo. Essa foi a geração que foi poupada quando na travessia quando o povo veio visitar a terra, ou melhor dizendo, quando o povo veio visitar, os espias vieram, então Deus matou aqueles que murmuraram. Então essa geração é uma geração nova, é uma geração que não tem experiência de guerra. Então Deus vai pegar essa geração e vai fazer com que eles cruzem o Jordão. Essa geração ela vai se encontrar por vários desafios pela frente. Desafio esses que nós vimos durante a lição. Mas o texto base ele se encontra em Josué capítulo 24, versículo 14 ao 31. E diz assim, nós vamos ler o 14 até o 16, para nós embasarmos a nossa lição. Agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses ao quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servir ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhi hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Jordão, ou os deuses dos amoreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para que sirvamos a outros deuses. Essa é a nossa base da lição de hoje. A lição de hoje está dividida em 3 tópicos. Primeiro, uma reunião que Josué faz para conversar com o povo, para falar da situação a qual eles se encontravam. Segundo, depois Josué vai relatar toda a história do povo até o presente momento. E o terceiro ponto é falar sobre as atualidades. Como se encontra Israel no dia de hoje? Hoje nós estamos numa manhã chuvosa. E interessante é que a chuva nos lembra da arca de Noé. E o interessante é que logo após a chuva normalmente vem o arco celeste, representando a aliança de Deus com Noé. Isso está pautado lá em Gênesis capítulo 6, versículo de número 18, onde o Senhor faz uma aliança com Noé. Aliança essa, promessa de Deus, e Deus é fiel na sua promessa. Pois bem, nós servimos um Deus de aliança. Gênesis capítulo 12, versículo 9, vai falar da aliança de Deus com Abraão. Nessa aliança, Deus disse para Abraão: a sua descendência voltará para essa terra. O povo, a partir dos descendentes de Abraão, se nós formos ler o livro de Gênesis, nós vamos entender que foram para lá, para cá, vieram os patriarcas. E depois os patriarcas foram parar no Egito. E depois do Egito, 430 anos depois, se encontram num contexto histórico que nós estamos lendo hoje. Alcançaram a terra prometida. Nós vemos a aliança de Deus com Jacó. Depois vemos a aliança de Deus com os patriarcas, que se encontram ali em Levíticos, capítulo de número 26, ali próximo do versículo 42. Nós também temos a aliança. Deus vai fazer uma aliança com
Moisés, Êxodo capítulo de número 34, versículo de número 10. E por último, nós temos uma nova aliança. Essa nova aliança, nós podemos observar lá em Mateus capítulo 26, versículo de número 28, onde o Senhor Jesus, através da Santa Ceia, ele institui uma nova aliança. A aliança é esta que eu e você estamos ligados através do sangue do Cordeiro, através do sangue de Cristo. Mas bem verdade é que se nós formos analisar todo o período da história, por alguns momentos Israel foi infiel a esta aliança. Só que, como nós observamos, a aliança ela não tem emenda. Deus, na sua parte, na sua totalidade, ele tem sido fiel e não tem quebrado essa aliança. Nós, por muitas das vezes, como a Bíblia trata no Antigo Testamento, acabamos adulterando. Como assim? Deixando o Senhor e servindo a outros deuses. Não simplesmente a ídolos, imagens, mas muitas das vezes nós abandonamos o Senhor e seguimos a outras coisas. Deixamos o Senhor de lado. Como Israel, por muitas das vezes fez isso e Deus os chamou de adúlteros. Ou seja, porque estavam deixando o Senhor e procurando outras coisas. Mas todavia o Senhor permanece fiel. Falando de aliança, nós entendemos que é como um casamento, onde o noivo e a noiva têm aquele compromisso. Então eles estão selados com uma aliança. Mas nós bem sabemos que chegará o dia em que o noivo virá buscar a sua noiva. Por quê? Porque eles estão aliançados. Eles estão prometidos um para o outro. Mas eu queria te pedir que enquanto você espera o noivo, não perca suas dracmas. Se nós observarmos Lucas capítulo de número 15, nós vamos entender a necessidade de guardarmos as dracmas. E por acaso, se você perdeu alguma, vá à casa e a encontre. Enquanto nós esperamos o noivo, é tempo de vigiarmos e mantermos o azeite. Não sejamos loucos, mas sejamos prudentes. Mateus capítulo de número 25. E enquanto esperamos o noivo, era uma necessidade de nos santificarmos. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 11. Por quê? Porque o noivo vem. O noivo vem. E quando ele vier, entraremos nas bodas do Cordeiro. Essa é a vitória da igreja. Essa é a vitória que, se nós entendemos um contexto espiritual, Israel alcançou a Canaã, que era a terra prometida, era a promessa. Nós, se permanecermos firmes, se andarmos em fé e obediência, alcançaremos a Canaã, ou melhor, a Jerusalém celestial. Alcançaremos a promessa. Mas no tempo todo, vigie, não perca a dracma, santifica, porque o noivo vem. Tá. Entendendo a questão da fidelidade, entendendo essa questão da aliança, nós entendemos no primeiro tópico, quando Josué reúne todo o povo, ele lembra desta aliança que Deus havia feito com o povo. Porque o que acontece ali? Ele reúne todos e fala dessa aliança, que em todo momento Deus havia sido com eles. Israel não teve vitória até aquele ponto, não conquistou tudo, estava gozando de paz naquele momento. Não é porque eram bons, não era porque eram grandes guerreiros. Não, era porque Deus havia cumprido a sua promessa. E nós observarmos ali, nós vamos ver que Josué reúne todo o povo, e a primeira fala de Josué: eu já estou velho. Josué anuncia a sua partida. Ele entendeu que o seu tempo havia chegado e havia uma necessidade de reunir todo o povo e preparar o povo para aquilo que viria na frente. E o conselho de Josué, Josué capítulo 23, versículo de número 6: esforçai-vos. A partir daquele momento eles não teriam mais Josué na sua liderança, mas havia uma necessidade de esforçar-vos.
E se nós formos observar, Josué capítulo 24, versículo 31, diz assim, ó, serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que andaram, que ainda vieram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito. Josué deixou um legado. Josué relatou toda a história ali. Josué conclamou eles ali, mas Josué se foi juntamente com Eleazar. Todavia, os que ficaram sabiam do compromisso com Deus que eles haviam feito. O compromisso não estava em Josué, estava com Deus. E esse legado Josué deixou, o entendimento da necessidade de estar em obediência à palavra de Deus. Enquanto os anciãos viveram, aquela geração que saiu, que cruzou o Jordão, foi até o final, foi fiel com Deus durante muito tempo. Tópico 2 vai falar sobre a história. Num segundo momento, agora Josué começa a narrar tudo o que aconteceu. Ele vai falar da fidelidade com Deus. Ele começa a lembrar de desde quando o povo saiu do Egito. E saindo do Egito, o que é que Deus fez no caminho? Embora aquela geração não presenciou, mas os seus pais viveram aquilo. Viveram a travessia do Mar Vermelho, viveram o maná descido do céu, viram a nuvem cobrir eles do sol. E viram também a coluna de fogo os manter aquecidos à noite. Eles viveram essas experiências. Interessante tudo isso. E ele vai relembrar tudo o que foi feito. E ele também não só lembra disso, mas ele vai lembrar do momento em que atravessaram o Jordão, do momento em que as muralhas de Jericó afundaram. Vai lembrar também do momento onde teve precipitação, o momento em que falharam, o momento em que fizeram alianças com os gibeonitas, momentos que erraram, mas adquiriram experiências, entenderam a necessidade de buscar ao Senhor em todas as coisas. E naquele momento eles estavam ali, tinham feito as suas conquistas, uma geração nova, mas entendeu que Deus foi com eles. Não conseguiram as coisas pelo seu braço, mas o braço do Senhor estavam com eles. Deus fez tudo aquilo. Deus cumpriu a sua promessa. E eu abro um parênteses aqui. Muitas vezes Deus nos faz promessas. Deus nos promete algo. Mas o cumprimento da promessa não depende só de Deus. Depende da nossa obediência. Muitas das vezes as coisas não vão acontecer no nosso tempo. Mas independente do tempo, do acontecimento das coisas, há uma necessidade de obediência. Você sabe por quê? Porque no tempo de Deus, a bênção de Deus acontece. Não nos precipitamos, não queremos quebrar essa aliança, andar fora da obediência, sendo desobedientes, porque as coisas não estão acontecendo. É necessário observarmos os exemplos. Durante 12, 13 lições, nós falamos sobre fé e obediência. E o povo adquiriu vitória, teve êxito. Nós vamos alcançar êxito. Teremos êxito na nossa jornada. Nós podemos chegar como Paulo, combater o bom combate e guardar a carreira e vencer a fé. Mas é necessário em todo o tempo sermos obedientes a Deus. Josué também, o que ele faz? Ele pega uma grande pedra e faz um memorial, depois de ele ter relatado toda aquela história de Israel. Sabe por quê? Ele pôs aquela pedra para eles não se esquecerem. Quando olharem para aquela pedra, lembrarem que Deus esteve conosco e Deus nos fez alcançar a promessa. 430 anos de uma promessa feita para Abraão se cumpriu nas nossas vidas. Então, aquela pedra é colocada naquele lugar, debaixo de um carvalho, no ponto em que eles fizeram a reunião, para que se lembrassem. Lembrassem sempre que Deus foi fiel para com eles. Muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que Deus faz, daquilo que Deus já fez na nossa vida. E às vezes acabamos murmurando, esmorecendo. Mas existem memoriais na sua vida. Existem memoriais na minha vida que são feitos de Deus, que nós jamais vamos esquecer.
O nosso maior memorial é o sangue derramado na cruz do Calvário, dando vida para as nossas vidas, trazendo, resgatando-nos da maldição do pecado e nos dando uma nova oportunidade, um novo nascimento. Esse é o maior memorial que devemos guardar, fora das conquistas que Deus tem feito. Tá. Depois de tudo isso, nós entramos agora na questão da atualidade, que é nosso tópico 3, para partirmos para a conclusão da nossa história. Quem é Israel hoje? Se nós formos estudarmos, é uma necessidade, é muito interessante a história de Israel. Se você for estudar todo o contexto histórico do que Israel passou, você vai se surpreender com a história. Israel, por algumas das vezes, errou, foi exilado, passou pelo cativeiro babilônico, passou pelo cativeiro, foi oprimido pelos medos e persas. Israel, por algum momento, esteve sob o domínio dos gregos. Na época de Jesus, esteve sob o domínio dos romanos. E com o passar da história, na verdade, Israel parece que se extingue. Ele começa, os moradores, diante de tanta pressão, eles começam a sumir, serem esparramados pelo mundo. E interessante é que depois de tudo isso, naquela região, há um domínio ali dos árabes, o que se chamava de Palestina. Palestina, na verdade, era o território de Israel, só que dominado pelos árabes. Quem eram os árabes? Os árabes, na verdade, se nós olharmos no contexto da história, nós vamos chegar, sabe em quem? Ismael. Abraão tinha 2 filhos, Isaac e Ismael. No decorrer da história, os judeus representando Isaac, eles são dispersos pelo mundo. Mas depois de muitos conflitos, depois de muita tentativa, uma promessa que se encontra em Isaías capítulo de número 6, versículo de número 8, ela se cumpre. Pode uma nação nascer num só dia? 14 de maio de 1948, essa nação chamada Israel ressurge. Num dia só é instituído a nação de Israel. A Palestina é dividida entre árabes e judeus. No dia seguinte, guerra, porque os árabes não queriam perder o território, mas Israel já mesmo assim conseguiu vitória. E depois disso aí, vão acontecer várias guerras. E em todas, Israel teve vitória, porque Deus estava com eles. E Deus está com eles. É uma nação que foi separada, é uma nação que o Senhor se agradou, que o Senhor preparou para ser modelo do mundo. E Deus nunca os abandonou. Embora erraram, embora pecaram muitas das vezes, mas a fidelidade de Deus para com eles, ela foi mantida até os dias de hoje. Deus cumpre a sua promessa. Deus falou que a nação retornaria. Israel está lá para mostrar o cumprimento de uma das promessas que Deus tem. Existem números ainda que vão se cumprir. Mas em tudo isso é que Deus foi fiel. Uma geração nova. Mas Deus conseguiu fazer deles vitoriosos. Você é jovem. Deus é contigo. As promessas de Deus na sua vida, ela vai se cumprir. Elas irão se cumprir. Mas em todo momento, em todo tempo, seja fiel a Deus. Pela fé, vença os conflitos. E pela obediência, continue fiel, porque o Senhor é fiel para com aqueles que nele confiam. Embora muitas vezes nós falhamos, mas reconheça os seus pontos e reconsidere onde você estiver errado e busque ao Senhor para que tenha êxito. No final da história você vai ter êxito. Essa é o término desse trimestre. Eu quero te agradecer por mais esse trimestre em que estivemos juntos. Quero fazer aqui menção de toda a minha família, minha esposa Glaucia, meus filhos
Amanda e Pedro, que eles não aparecem nos vídeos, mas eles são primordiais para que essa gravação aconteça. Tem sempre me ajudado em tudo e eu sou feliz pela vida da minha esposa Glaucia e pelos meus filhos. Que Deus os abençoe, tá? Eu me despeço aqui e quero te convidar para o próximo trimestre, um trimestre abençoado, um tema novo, onde Deus tem muito a nos ensinar. Assim, eu agradeço a sua participação em todo esse trimestre. Deus os abençoe. Amém?